Com respeito a Miguel, eu gostaria de perguntar ao senhor Joaquim, em Apocalipse 19, quando João vê um poderoso anjo, João pensa que era Jesus Cristo, e João prostra para adorá-lo. O anjo aceitou a adoração, senhor Joaquim? Não, nenhum anjo aceitou a adoração. Em Atos capítulo 10, quando Cornélio se prostrou diante de Pedro, Pedro aceitou a adoração, senhor Joaquim? Não. Mas em Josué capítulo 6, diz que Josué viu um poderoso anjo. Este era Miguel, o chefe dos exércitos de Jeová. O chefe dos exércitos de Jeová é Miguel. E quando Josué se prostrou diante dele, o anjo mandou Josué se levantar, senhor Joaquim? Pode fazer a pergunta. Tá bom. Quem é o anjo de Jeová? Jesus Cristo é Deus? Então, eu fiz aqui duas perguntas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo Cacol Felipe, Miguel é Jesus Cristo. Mais uma heresia pela qual nós podemos afirmar que aqueles que seguem o falso profeta Cacol Felipe não podem ser cristãos. Jesus não é Miguel. Miguel é um anjo é criatura, Jesus é o Criador. Então, dentro deste conceito, afirmar que Jesus é o arcanjo Miguel é ensinar o que ensinam os adventistas do sétimo dia. É ensinar o que ensinam, por exemplo, a testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová também creem que Jesus é um anjo, que Jesus é Miguel. Ora, o senhor Cacol Felipe vai dizer claramente que Jesus é o arcanjo Miguel. Puxa vida, eu fico admirado, né, Deltamar? Você foi da Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus nunca ensinou isso. Eu não sei que igreja que foi o Sebastião, mas provavelmente foi de alguma igreja. Então, dizer, por exemplo, que Miguel é eterno. Miguel não é eterno, Miguel foi criado. É uma criação de Deus. Miguel não pode receber adoração. Jesus recebe adoração. Então, Jesus não é Miguel. Agora, minha pergunta é, você crê que Jesus é o arcanjo Miguel? Você crê que Jesus é Deus? Se você crê que Jesus é Deus, ele não pode ser o arcanjo Miguel. Pode responder. Tá bom para mim. Entendeu a pergunta, apóstolo Deltamar? Sim, eu entendi. Não está assistindo? Então, vou dar 7 minutos para o apóstolo responder a pergunta. Tempo na tela. Sim, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. O Jeová do Antigo Testamento é o mesmo Jesus Cristo do Novo Testamento. Então, Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus veio à Terra, gerou no ventre de Maria um tabernáculo, um corpo, que ele chamou de templo, para habitar neste tabernáculo, neste corpo, para redimir toda a humanidade, redimir todos os seus filhos, desde Adão até o último filho de Deus que nasceu sobre a terra. Então, uma das perguntas é, se Jesus Cristo é Deus? Sim, Jesus Cristo é Deus. E se Miguel é Jesus Cristo? Sim, Miguel é Jesus Cristo. Assim como em uma geração, Deus, para se manifestar aos homens, ele vem na aparência de um homem, de um profeta. Até mesmo quando ele, Deus Todo-Poderoso, desceu à terra, ele veio na aparência de um homem. Jesus disse que ele tinha feito o Pai conhecido, e quem olhasse para ele estava vendo o Pai, porque o Pai estava nele e ele estava no Pai. Quando Deus vai falar com os seres humanos, a humanidade, então ele levanta um profeta e ele está naquele profeta. E quando Deus vai falar com os anjos, Deus fala com os anjos na aparência de um anjo. E respondendo a questão, sim, Miguel é Jesus Cristo. Agora eu quero voltar aqui, já que eu tenho tempo, nas outras questões que o senhor Joaquim estava falando aí sobre a igreja de Jesus Cristo, mas a pergunta seria, Jesus Cristo tem igrejas? Porque eu citei aqui mais de 70 tipos de igrejas. Mais de 70 tipos de igrejas batistas. Centenas e centenas de igrejas presbiterianas, igrejas metodistas, igrejas anglicanas, igrejas nazarenas, milhares e milhares de igrejas evangélicas e muitas igrejas branamistas. Será que Deus tem igrejas ou Deus tem uma igreja? Que confusão religiosa é essa? Os batistas não têm a mesma doutrina, não têm o mesmo presidente, não têm o mesmo batismo. E um pastor de uma igreja batista, no caso do seu Joaquim, não pode ser pastor na primeira igreja batista, a não ser que ele abandone a igreja batista Ágata. Ele não pode ser pastor na segunda igreja batista, a não ser que abandone a primeira igreja batista. Os
a Igreja Batista, a Ágape, não pode ir para a primeira Igreja Batista e assim por diante. É uma confusão. Mas eu queria responder, aproveitar para responder, já que temos um outro bloco, eram as outras perguntas do seu Joaquim, sobre o mediador. E eu estava perguntando a ele se Moisés era o mediador, ele disse que sim. Sim, isso está claro. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que Jesus era o único mediador. Citando 1 Timóteo, capítulo 2. Jesus é o único mediador. Mas depois ele concordou que Moisés também foi um mediador. Depois de tudo o que aconteceu em Êxodo 19, quando Deus disse para o povo, para Moisés levar o povo de Israel no pé do Monte Sinai, que Deus falaria com eles. Mas quando Deus começa a falar, o povo fica com medo e o povo foge. Depois que tudo se passou, o povo aproxima-se de Moisés para dizer: Moisés, não fale Deus conosco para que nós não morramos, né? Sim, o povo pediu em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 27, seu Joaquim, que Moisés fosse o mediador. Então, Moisés era o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Noé era o mediador entre Deus e os homens no seu tempo. Jesus de Nazaré, quando ele era um homem, como Paulo diz, o mediador entre Deus e os homens é o homem, Cristo Jesus. Quando ele era um homem, o testemunho a se dar no seu tempo apropriado, então Jesus Cristo era o mediador. Depois, o mediador entre Deus e os homens era um homem chamado Paulo. Em 1933, o mediador entre Deus e os homens era um homem chamado William Branham. Ninguém poderia ser salvo a não ser que acreditasse em William Branham. Mas hoje o mediador entre Deus e os homens é o homem. Sim, Cristo. Cristo é ungido. E o ungido de Deus hoje é o profeta Cacô Filipe. O senhor Joaquim está de acordo que tal e tal homem na Bíblia foi profeta, mas ele não quer estar de acordo que Deus está vivo e que Deus tem o seu porta-voz hoje sobre a terra. É o que eu queria deixar claro sobre o mediador. Hoje o mediador entre Deus e os homens é o profeta Cacô Filipe. A salvação de Deus hoje é o profeta Cacô Filipe. Quando o senhor Joaquim diz: Jesus é a salvação, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isto é para o tempo de Jesus. Depois, para ser salvo, o carcereiro de Filipós tinha que acreditar, além de Jesus, tinha que acreditar em Paulo. O Cornélio, além de acreditar em Jesus, tinha que acreditar em Pedro. O Filipe Melâncto, além de acreditar em Jesus, tinha que acreditar em Martinho Lutero. Porque Jesus Cristo colocou uma condição para alguém receber ele. E Jesus disse em João 13:20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. E aquele que rejeita quem Jesus Cristo envia, é a Jesus Cristo que ele está rejeitando. Quem enviou Paulo? Foi Jesus Cristo. Será quem que está em desacordo que não foi Jesus Cristo quem enviou Paulo? E aquele que recebia Paulo estava a receber Jesus Cristo. Aquele que recebeu Martinho Lutero, quando lutava contra a Igreja Católica, estava a receber Jesus Cristo. Hoje Deus tem um profeta, que tem um chamado, tem uma comissão, e tem uma mensagem como os profetas da Bíblia. O seu nome é Cacô Filipe, um negro africano da Costa do Marfim. Recebeu o seu chamado, a sua mensagem, a sua comissão, para pregar o julgamento sobre todos os habitantes da terra e a mudança de vida para todos os filhos de Deus. E o profeta Cacô Filipe, assim como os profetas da Bíblia, tem o seu ministério identificado nas Escrituras. Jesus, quando veio, ele disse aonde que as Escrituras falavam sobre ele, lá em Lucas capítulo 4, no versículo 14 ao 21. Jesus Cristo disse que Isaías 61, versículo 2, tratava sobre o seu ministério. E Jesus poderia dizer sobre os salmos de Davi, os cantos de Davi, que também falava sobre ele, era o ministério de Jesus. João Batista, quando veio, ele disse em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 3, que Isaías 40, versículo 3, era o seu ministério, a voz do que clamava no deserto. E mais tarde, Jesus disse para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 11 e no capítulo 17, que João Batista era o Elias que havia de vir. Ele veio preparar o caminho do Senhor. João Batista tinha o seu ministério identificado na Bíblia. Paulo, quando veio, Paulo disse em Atos 13, 47, que ele tinha sido estabelecido para ser a luz do mundo e a salvação de Deus até as extremidades da terra. Paulo estava identificando o seu ministério nas Escrituras, Isaías 49, versículo 6. Quando William Branham veio à terra, William Branham poderia mostrar que Zacarias 14, 7, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, Apocalipse 10, 7, tratava-se sobre ele. E desse lado aqui, Deus tem um profeta. E o seu ministério, o ministério do profeta Cacô Filipe, está em Mateus 25, 6 e Apocalipse 12, 14. É o profeta de Deus hoje para todos os habitantes da terra. Vamos lá, tempo. Desculpa, viu, Deltamar, eu tá dando risada. Eu fico admirado da sua coragem, Deltamar.
da coragem de fazer as afirmações que você faz, de colocar um homem, né, chamado Cacau Felipe, que é um pecador como eu e você, um homem que precisa da graça de Deus, que precisa da misericórdia de Deus sobre a sua vida, que não pode nem salvar ele, quanto mais você. Agora, você acreditar que Cacau Felipe é um mediador, acreditar que Cacau Felipe é o teu salvador, é um absurdo. Isto é uma vergonha, como diria o meu amigo Boris Casoy. Isto é uma vergonha, Deltamar. Agora, olha só, e o mais interessante é você colocar versículos bíblicos para isso. Então, o Cacau Felipe se proclamar o Salvador, Cacau Felipe se proclamar como profeta, Cacau Felipe se proclamar como sendo a própria verdade, se proclamar, sabe que os falsos profetas estão nos enganando. É um absurdo que o falso profeta, né, Cacau Felipe está enganando um monte de gente aí, que ele, inclusive, está interpretando a Bíblia. Muito bem, gente. Então, como vocês puderam observar, o apóstolo Deltamar, né, afirmou categoricamente que a Bíblia não é a única regra de fé e prática, que ele precisa das palavras do profeta Cacau Felipe. Então, o Cacau Felipe, para todos os seguidores aí desse profeta, está acima das Escrituras. Outra coisa interessante que eu pude observar é a declaração do apóstolo Deltamar de que Cacau Felipe é o Salvador, de que não só ele é profeta, não só ele proclama a própria verdade, mas eu poderia dizer que, segundo o Cacau Felipe e Deltamar, o diabo está enganando aí esse pessoal, crendo nessa mentira, nessa heresia de que Cacau Felipe é o mediador. Quando a Bíblia diz há um só mediador, está errado. O apóstolo Paulo está errado, porque Cacau Felipe também é um mediador, segundo eles. Então, Cacau Felipe está enganando milhares de pessoas, tem uma interpretação errada da Bíblia, tem um falso ensino bíblico, esse, por exemplo, de que Jesus é Miguel. Jesus não é um anjo, os anjos foram criados. Os anjos não podem receber adoração. Jesus recebe adoração. Os anjos não criam nada. Jesus é o único que cria todas as coisas. João 1:3, tudo foi criado por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1:16 e 17. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por intermédio dele. Então, Jesus é o Criador, Miguel não é o Criador. Aliás, Hebreus, no capítulo lá, número 1, é muito claro, Jesus não é anjo, anjo não é filho de Deus. A qual dos anjos disse, tu és meu filho e hoje te gerei? Hebreus 1:8, Hebreus 1:6, mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Um anjo não pode receber a adoração de outro anjo. Então, eu diria que o Cacau Felipe é um falso profeta, tem falsos ensinos bíblicos, ele criou sua própria Bíblia, que é esse livro aí, que tem esses vários capítulos que eles distribuem nas ruas. Então, Cacau Felipe não sabe das Escrituras, não conhece a Cristo, não é cristão, não é um seguidor de Jesus Cristo, e, infelizmente, eu diria que ele é um lobo vestido em pele de ovelhas. Então, o falso profeta Cacau Felipe, sua heresia, de que os pecados serão punidos, né? Mortos para o inferno. Onde está isso nas Escrituras? Não tem sentido afirmar que Jesus é o arcanjo Miguel. Não, a Bíblia não ensina isso em nenhum lugar. Então, com isso, eu posso afirmar aqui, categoricamente, que aqueles que creem no profeta Cacau Felipe estão colocando a sua vida em risco, estão colocando a sua vida em perigo. Por quê? Porque as Escrituras é a palavra de Deus, palavra de vida eterna. O livro do profeta Cacau Felipe não é a palavra de Deus, não pode dar vida eterna. E aí é interessante, né, porque quando o apóstolo Deltamar ensina aí
que essas igrejas são do diabo e tudo mais, quando eles dizem que tem manifestação do poder de Deus, né, onde Deus revela algumas coisas, eles dizem claramente que essas revelações são de demônios. Então, a questão do profeta e o Velho Testamento, que defendeu aí claramente essa questão, a gente tem que analisar da seguinte forma: os profetas do Velho Testamento foram todos usados por Deus, tinham uma mensagem de salvação. Então, afirmar que nenhum profeta falou da mensagem do outro profeta é assinar um atestado de ignorância. Os profetas do Antigo Testamento foram todos eles recipientes aí da revelação divina para escrever o quê? Escrever as Escrituras, o Velho Testamento. Assim como também os apóstolos e discípulos, eles estavam ligados aí, né, foram inspirados para escrever as Escrituras, que é o Novo Testamento. Então, esses homens não falaram aquilo que eles queriam, falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Ok, muito obrigado. Então, o senhor Joaquim voltou a falar de mediador. Ele insiste em afirmar que Jesus é o único mediador, mas ele mesmo afirmou aqui, confirmou que Moisés também era um mediador. Então, agora já há dois mediadores. Moisés, no tempo de Moisés, era o mediador entre Deus e o povo de Israel, e Jesus é o mediador. Veja a confusão que o senhor Joaquim está falando aqui. As pessoas estão vendo, estão analisando. O mediador entre Deus e os homens é um profeta, é aquele que tem a revelação, é o porta-voz, é o legislador da palavra. Com respeito a Miguel, eu gostaria de perguntar ao senhor Joaquim, em Apocalipse 19, quando João vê um poderoso anjo, João pensa que era Jesus Cristo, e João prostra para adorá-lo. O anjo aceitou a adoração, senhor Joaquim? Não, nenhum anjo aceitou a adoração. Em Atos capítulo 10, quando Cornélio se prostrou diante de Pedro, Pedro aceitou a adoração, senhor Joaquim? Não. Mas em Josué capítulo 6, diz que Josué viu um poderoso anjo. Este era Miguel, o chefe dos exércitos de Jeová. O chefe dos exércitos de Jeová é Miguel. E quando Josué se prostrou diante dele, o anjo mandou Josué se levantar, senhor Joaquim? Aonde que está Josué adorando o anjo? Aonde que está Josué adorando o anjo? Aonde? Não, o Josué se prostrou diante do anjo lá. O anjo mandou ele levantar? Onde está ele fazendo uma adoração? Josué capítulo 6, levantar? Onde está ele fazendo uma adoração? Josué. Quando Josué viu o poderoso anjo à beira do muro de Jericó, ele se postrou lá. O chefe dos exércitos de Jeová, Jesus Cristo é Miguel. Isso está encerrado. Agora, com respeito às portas do inferno, está em Mateus capítulo 16. As portas do inferno no tempo de Jesus eram os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, essênios, os zelotes e assim por diante. E Jesus disse que a sua verdadeira igreja não poderia prevalecer, as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a sua igreja, que tinha sido edificada sobre a revelação. A revelação Jesus Cristo pregava. Agora, as portas do inferno aqui são todas as igrejas católicas, todas as igrejas protestantes, todas as igrejas evangélicas e branamistas são as portas do inferno do nosso tempo. E essas portas do inferno, que são igrejas e religiões, que estão com as Bíblias na mão, com as suas teologias, interpretações, não pode prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo, que está edificada sobre a rocha, que é a revelação de Jesus Cristo dada ao profeta Cacô Filipe. Um profeta está acima da Bíblia, porque é o profeta quem escreve a Bíblia. As cartas de Paulo estava acima da Bíblia. E se uma pessoa dissesse só creu na Bíblia, não creu em Paulo, ele iria ao inferno, porque o porta-voz de Deus, no ano 53, era Paulo. Se o Cornélio dissesse, eu creio só em Jesus e na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus morreu por mim, Pedro. Eu não creio em você, você é um homem. Maldito homem que confia no homem. O Cornélio iria ao inferno, porque a boca de Deus, o porta-voz de Deus, a salvação de Deus lá para Cornélio era Pedro. Quando o senhor citou aí Jeremias 17,5 para dizer maldito homem que confia no homem, o senhor não leu o contexto. O contexto começa com o versículo 1 do capítulo 17. E é dito que o pecado de Israel está sobre os 4 chifres do altar, cravado com diamantes no seu coração. Então, o senhor vê que maldito homem que confia no homem.
Mas será que aqueles que confiavam nas palavras de Jeremias eram malditos? Jeremias era um homem. Aqueles que confiavam em Noé e entraram na arca de Noé eram malditos? Noé era um homem. Será que aqueles que acreditaram em Moisés para deixar o Egito e atravessar o deserto, eles eram malditos? Moisés era um homem. Aqueles que confiavam em Moisés eram malditos, senhor Joaquim? Será que aqueles que confiavam em Josué para livrar eles das nações, dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus, dos filisteus, eles eram malditos? Será que aqueles que acreditavam em Paulo, confiavam em Paulo, imitavam Paulo, sejam meus imitadores, eles eram malditos? Ora, e Paulo era um homem. Está vendo? Maldito o homem que confia no homem. Para o senhor entender Jeremias 17,5, o senhor tem que ler Jeremias 17,1. E o senhor saberá que aquele que confia no seu próprio coração, ele é maldito. Aquele que segue o seu próprio coração, ele diz, não vou mais nas igrejas, as igrejas são do diabo, eu vou fazer isso e aquilo sozinho em casa. Ele é maldito, porque segue o seu próprio coração. É o que diz Jeremias 17,1. Os pecados de Israel está cravado sobre a tábua do seu coração, por uma ponta de um diamante. E sobre os 4 chifres do altar. Os 4 chifres do altar é um tipo para os 4 ministérios. Então, se o homem confia num apóstolo, ele é maldito, está a confiar no homem. Se o homem confia num evangelista, num profeta de igreja, se ele confia em um doutor, se ele confia em um pastor, ele está a confiar em um homem, e ele é maldito. Mas o homem que confia no profeta está a confiar em Deus. Segundo a Crônicas 20:20. Criai no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Criai nos seus profetas e prosperareis. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte. Au travers de son prophète saint, vivons la sainteté, vivons la sainteté. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole sainte. Au travers de son prophète saint, vivons la sainteté, vivons la sainteté.